Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vim aqui falar sobre a palavra de Deus, né? Refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus hoje, né? Vim aqui, né, para poder passar essa mensagem que Deus mandou eu passar para vocês, né? E quero refletir um pouco, né? Vamos fazer uma oração antes, né? Eu me chamo Marcos, né? Estou aqui para nossa obra de Deus, né? Querendo falar sobre Deus um pouco, falar para as pessoas que estão mais necessitadas, que estão desesperançosas, né? Que tenham uma esperança que Jesus Cristo vai voltar logo e que vocês, né, possam ser salvas pela graça de Deus, né? E lembrando, né? Não é só pela graça, vocês têm que se arrepender e batizar, né? Para poder estar não salva, mas pelo menos no caminho certo, né? No caminho certo. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Eu vou aqui, ó, mostrar minha Bíblia para vocês, ó. E vamos lá, então. Vamos fazer uma oração antes, né? Querido Deus, que o Senhor possa falar comigo nesse momento para poder passar essa mensagem para vocês, para os nossos irmãos queridos, né? E que o Senhor possa falar somente a verdade e nada além do que está aqui na palavra, meu Pai querido. Pai, que o Senhor possa restaurar muitos corações nessa hora, né, meu Pai? Que o Senhor possa estar com eles nesse momento, os que estão aqui vendo esse vídeo, Pai, para poder salvar o coração de todos. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos lá, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Mateus, versículos 12 a 25. Não vamos ler todos, vamos ler os versículos mais importantes, né? Mas vamos estar lendo aí para vocês, para poder estar falando com vocês um pouquinho, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 4, né? Versículos 12, de 12 a 25, tá bom? E aí eu marquei também uns capítulos que mais passou, né? Que mais interessou, né? E vamos estar conversando e debatendo aqui sobre eles, tá bom? Vamos lá, ó. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías, né? Isaías tinha feito uma profecia, né? Que iria se cumprir na época de Jesus, né? Terra de Zebulon, capítulo 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vão vindo, né? Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente, né? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, né? Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco e em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram Jesus também, né? Acabando aqui, ó, 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença, de enfermidades entre o povo. Amém? E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele o curou.
e da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, meus irmãos, você vê que Jesus disse, né? Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, né? Porque fala aqui, o começo do ministério da Galiléia, Jesus começando o seu ministério, né? E Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. O que quer dizer? Meus irmãos, que vocês tenham que ter arrependimento o mais rápido possível, porque Jesus está à porta, Jesus está quase chegando lá, entendeu? Jesus está voltando. Então, a gente não está forçando a nada, mas quanto mais rápido vocês se arrependerem, ser batizados, guardar os mandamentos de Deus, que a gente vai falar sobre os mandamentos de Deus também, né? E guardem o mandamento de Deus, obedeçam a Deus, sabe? Vocês têm que fazer todo esse protocolo, porque Jesus está voltando. E quando a porta se fechar, não terá mais jeito. Não adianta você ficar murmurando depois, falando que não teve oportunidade, porque teve oportunidade. Jesus não está demorando a voltar. Jesus é tão bondoso, né, com a gente, que ele está dando mais tempo para a gente poder se arrepender e voltar aos braços de Jesus, né? Começar a seguir Jesus, na verdade, né? Entendeu, meus irmãos? Vocês terão que se arrepender, guardar os mandamentos de Deus e se arrepender, porque senão Jesus volta e a gente fica aí perdido nesse mundo. Isso é o que o inimigo quer, que a gente fique perdido, entendeu? Aí, meus irmãos, aqui no verso 19 também, né, que eu fiquei ali, né? Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Porque eles viram aqui, Jesus viu aqui, caminhando junto ao mar de Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Aí Jesus falando: venham comigo e eu os farei pescadores. Simão, que é chamado de Pedro agora, e André, eles eram pescadores, né? E jogando a rede no mar, Jesus viu, né? E Jesus falou para eles: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Eram dois discípulos de Deus, né? De Jesus, né? Jesus falou com eles, conversou com eles para eles ser seguidores de Jesus. E façam as mesmas coisas. Sejam seguidores de Jesus também, porque Jesus está à porta. Vai voltar logo, entendeu, meus irmãos? Vamos ser seguidores de Jesus também. Igual André e Pedro foram seguidores de Jesus, vocês também podem ser seguidores de Jesus, se arrependendo, batizando e guardando os mandamentos de Deus, fazendo as boas obras, né, meus irmãos? É assim. Aí falando aqui, no verso 22 também, então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai o seguiram. Jesus. Eles deixaram no mesmo instante o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus está falando aqui, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, e eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus também os chamou, está vendo? E então eles deixaram no mesmo instante o barco e o pai e seguiram Jesus. Está falando aqui que é a mesma história de Pedro e André. Os dois deixaram o barco e o pai e foram seguir Jesus no mesmo caminho. Quer dizer, Jesus tinha 12 discípulos. Aqui ele está chamando 4, né? E esses 4 não pensaram 2 vezes. Foram lá e seguiram Jesus. A mesma coisa, irmãos. Vamos seguir Jesus. Eu fico batendo nessa tecla por quê? Porque a gente é pecador, eu sou pecador, você é pecador, somos pecadores. Então, meus irmãos, vamos seguir a Jesus, porque não tem outro caminho. Esse é o caminho mais difícil, mas é o caminho certo. Você quer o caminho mais fácil? Pode ir, ninguém vai te impedir, mas é o caminho errado, irmão. É o caminho que vai levar para a perdição. É o que o inimigo quer.
Não fique em cima do muro, porque em cima do muro já é do inimigo. Fique do lado de Deus, porque do lado de Deus é o lado certo, o caminho difícil, mas é o caminho certo, meus irmãos. Então, irmãos, que nem Jesus chamou Pedro, chamou André, chamou Tiago, né? E igual eles, a gente precisa ser igual eles, seguir Jesus. Eu não sou assim o cara melhor para falar, mas o que Deus mandou eu dizer, eu estou falando, meus amigos. Vamos seguir a Jesus, porque sem Jesus a gente não é nada. Amém? Deixa aqui essa palavra de incentivo para vocês e que Deus, né, acompanhe vocês nessa semana abençoada, nessa segunda-feira, tá bom, irmãos? E o dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo também, vamos fazer uma oração. Obrigado, Deus, por Jesus ter morrido na cruz pela gente, salvado a gente do pecado. Pai, que como André, Tiago, eles seguiram Jesus, Pedro também, meu Pai, seguiram Jesus, a gente também possa segui-lo, meu Pai, que a gente possa segui-lo e se arrepender de todos os nossos pecados e guardar os seus mandamentos e fazer as boas obras, meu Pai querido. Assim estaremos se salvando. No seu doce nome de Jesus, lhe peço. Amém, Pai. Amém. Irmãos, voltarei a isso essa semana ainda para poder falar mais sobre a palavra de Deus, né? Essa palavra maravilhosa que, né, que pode abençoar você, pode me abençoar, pode abençoar qualquer um, irmãos. Obrigado e que Deus o proteja.